Você já parou para pensar que o que você come hoje pode definir como seu cérebro vai funcionar daqui a alguns anos? Imagine acordar todas as manhãs com a mente afiada, a memória intacta e a sensação de clareza mental, enquanto muitas pessoas ao seu redor enfrentam o medo do esquecimento precoce. E se existisse uma maneira simples e prazerosa de fortalecer seu cérebro apenas escolhendo melhor o que vai no seu prato? Parece algo distante, quase impossível, mas a ciência mostra que isso está muito mais ao seu alcance do que você imagina. Estudos recentes revelam algo impressionante. A alimentação tem um impacto direto na saúde cerebral e pode ser um dos fatores-chave para reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Pesquisas realizadas em universidades renomadas pelo mundo inteiro, como Harvard e Oxford, vêm apontando que certos alimentos possuem nutrientes capazes de proteger os neurônios, melhorar a comunicação entre as células cerebrais e até reduzir a inflamação que pode desencadear processos degenerativos no cérebro. Agora, imagine se você pudesse começar essa proteção hoje mesmo, com pequenas mudanças que não exigem dietas mirabolantes ou sacrifícios extremos. Apenas trocando alguns alimentos do seu dia a dia, você já poderia estar criando uma barreira poderosa contra o envelhecimento precoce do cérebro. Quer saber o que são esses alimentos e como eles funcionam? Muitas pessoas acreditam que o Alzheimer é uma consequência inevitável do envelhecimento, mas a verdade é que existem fatores que podem ser controlados, e a alimentação é um dos mais importantes. O cérebro precisa de nutrientes específicos para funcionar bem, e a falta deles pode acelerar processos de degeneração. Por exemplo, você sabia que o ômega 3 encontrado em peixes como salmão e sardinha é um verdadeiro combustível para a memória? Ele age como um escudo, protegendo as células cerebrais contra o desgaste do tempo. Outro segredo está nas cores do seu prato. Alimentos coloridos como frutas vermelhas, folhas verdes escuras e legumes variados são fontes riquíssimas de antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres, grandes responsáveis pelo envelhecimento das células. E não para por aí. Pequenas escolhas diárias, como trocar o pão branco por uma fatia de pão integral ou substituir aquele salgadinho ultraprocessado por um punhado de castanhas, fazem uma diferença enorme na proteção do seu cérebro. Mas talvez o mais surpreendente seja o fato de que até o seu humor pode influenciar na saúde mental. Sim, o que você come tem ligação direta com a produção de neurotransmissores, como a serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Alimentos ricos em triptofano, como ovos, aveia e banana, ajudam a manter seu cérebro equilibrado e protegido do estresse oxidativo, que pode acelerar a degeneração cerebral. E a melhor parte? Você não precisa abrir mão dos prazeres à mesa para cuidar da sua mente. O segredo está em criar um equilíbrio, em conhecer os alimentos certos e incorporá-los no seu dia a dia de maneira natural e prazerosa. Pequenas mudanças que no longo prazo criam uma blindagem poderosa para sua mente. Agora, a grande pergunta é: você está disposto a dar esse primeiro passo? Quer saber exatamente quais são esses alimentos e como combiná-los no seu dia a dia para proteger sua memória e preservar sua lucidez por muito mais tempo? Fique aqui porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a alimentação e, mais do que isso, pode garantir que o seu futuro seja mais saudável, lúcido e cheio de boas memórias. Imagine esquecer os rostos das pessoas que você mais ama ou perder a capacidade de lembrar momentos importantes da sua vida. Assustador, não é? O Alzheimer é uma das doenças mais temidas quando se fala em envelhecimento, mas o que muita gente não sabe é que pequenas escolhas diárias podem ajudar a proteger o cérebro e reduzir significativamente o risco de desenvolver essa condição. A alimentação, algo tão simples e presente no nosso cotidiano, pode ser uma poderosa aliada na preservação da memória e da saúde mental. Mas como isso funciona? E o mais importante, será que você já está fazendo tudo o que pode para se proteger? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Ele se manifesta principalmente com a perda gradual de memória, dificuldade de raciocínio e alterações de comportamento. Embora a idade seja o principal fator de risco, estudos recentes têm mostrado que os hábitos de vida, em especial a alimentação, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento ou na prevenção dessa doença. Pesquisas publicadas pela Universidade de Harvard revelam que uma dieta equilibrada pode reduzir em até 50% o risco de Alzheimer. Isso acontece porque a alimentação influencia diretamente 3 processos-chave no cérebro: a inflamação, o estresse oxidativo e a saúde das conexões neurais. Mas o que isso significa na prática? A inflamação crônica é uma resposta do corpo a agressões constantes, como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, açúcares refinados e gorduras trans. No cérebro, essa inflamação pode prejudicar a comunicação entre os neurônios e contribuir para a formação das chamadas placas amiloides, que são um dos principais marcadores da doença de Alzheimer. Reduzir a inflamação, portanto, é um passo crucial para manter a mente saudável.
Outro vilão silencioso é o estresse oxidativo, um processo causado pelo excesso de radicais livres no organismo. Esses radicais são moléculas instáveis que, em excesso, danificam as células cerebrais e aceleram o envelhecimento do cérebro. O estresse oxidativo está diretamente ligado à perda de memória e ao surgimento de doenças neurodegenerativas. Felizmente, existem nutrientes capazes de neutralizar esses radicais livres, ajudando a proteger o cérebro de danos mais severos. E não podemos esquecer do papel fundamental das conexões neurais. Os neurônios precisam de nutrientes específicos para se comunicarem de forma eficiente. Estudos do Instituto Nacional do Envelhecimento nos Estados Unidos mostraram que dietas ricas em determinados compostos bioativos favorecem a plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade do cérebro de criar novas conexões e se adaptar a diferentes situações, mesmo com o passar dos anos. Mas como garantir que seu cérebro receba esses nutrientes tão importantes? A resposta está no seu prato. Alimentos ricos em antioxidantes, gorduras boas e vitaminas específicas são verdadeiros combustíveis para a mente, e a escolha de cada item que vai para sua refeição pode ser determinante para manter sua memória afiada e o raciocínio claro por muito mais tempo. Você pode estar se perguntando: será que minha alimentação está protegendo o meu cérebro, ou estou, sem perceber, alimentando os processos que aceleram o envelhecimento mental? E se eu disser que pequenas mudanças no cardápio já são suficientes para criar uma barreira protetora contra o Alzheimer? Quer saber quais são esses alimentos poderosos e como incluí-los no seu dia a dia? A resposta está mais perto do que você imagina, e o próximo passo pode ser o mais importante da sua vida. Você já parou para pensar que, ao cuidar do seu cérebro, você pode estar protegendo seu corpo inteiro? Não é apenas a memória que se fortalece com uma alimentação rica em nutrientes. Cada escolha que você faz à mesa impacta diretamente a saúde do coração, do sistema imunológico, do metabolismo e até do seu humor. Parece bom demais para ser verdade, mas a ciência vem mostrando que o caminho para uma vida longa e saudável passa, inevitavelmente, pelo prato. E o melhor de tudo, pequenas mudanças no seu dia a dia já são capazes de transformar seu corpo de dentro para fora. Imagine que seu cérebro é como o motor de um carro. Para funcionar bem, ele precisa do combustível certo. Mas ao abastecê-lo com os nutrientes corretos, você não apenas garante uma mente mais afiada e protegida contra doenças neurodegenerativas, como também fortalece todo o restante do seu organismo. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard e da American Heart Association apontam que dietas ricas em antioxidantes, gorduras boas e fibras não só reduzem o risco de Alzheimer, como também são poderosas aliadas na prevenção de problemas cardíacos, diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer. Um dos primeiros sistemas a se beneficiar de uma alimentação saudável é o cardiovascular. O coração e o cérebro estão intimamente ligados, e a saúde de um reflete diretamente no outro. Alimentos que combatem a inflamação e melhoram a circulação sanguínea garantem que o cérebro receba oxigênio e nutrientes em quantidade adequada, prevenindo danos celulares e mantendo a mente ativa por mais tempo. Além disso, a regulação da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de demências, é diretamente influenciada pelo que você come. Manter a pressão sob controle é como oferecer um ambiente estável e seguro para seu cérebro funcionar no máximo desempenho. Outro grande impacto positivo está no controle do açúcar no sangue. Quando a glicose está em níveis equilibrados, o cérebro funciona de maneira mais eficiente, com menos picos de cansaço e lapsos de memória. Por outro lado, o excesso de açúcar pode levar à resistência à insulina, um processo que não só aumenta o risco de diabetes, mas também está diretamente ligado ao declínio cognitivo. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostram que pessoas com dietas ricas em fibras e pobres em açúcares refinados apresentam menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas e metabólicas. E não podemos esquecer do sistema imunológico, que também se fortalece com uma nutrição adequada. Alimentos ricos em vitaminas e minerais essenciais ajudam a criar uma barreira de defesa natural no corpo, combatendo infecções e prevenindo inflamações crônicas. Essas mesmas inflamações que, quando não controladas, prejudicam as conexões neurais e aceleram o envelhecimento cerebral. Até a saúde mental sente os efeitos positivos. Alguns nutrientes, como o triptofano presente em ovos e bananas, são precursores da serotonina, o hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Uma dieta equilibrada não apenas melhora o humor, mas também reduz os níveis de estresse e ansiedade, criando um ambiente propício para a clareza mental e o equilíbrio emocional. Agora pense por um momento, você sabia que ao incluir certos alimentos na sua rotina, estaria não só fortalecendo seu cérebro, mas também cuidando do seu coração, regulando o açúcar no sangue, reforçando sua imunidade e ainda elevando seu humor? E o melhor de tudo é que você não precisa de mudanças radicais ou dietas complicadas. Com pequenas escolhas diárias, você pode criar uma blindagem natural para seu corpo inteiro, garantindo saúde, energia e lucidez por muitos e muitos anos.
A grande questão é, você está disposto a dar esse primeiro passo? Saber que algo tão simples quanto a comida que você coloca no prato pode ter um impacto tão profundo na sua vida é poderoso demais para ser ignorado. O que você fará com esse conhecimento a partir de agora pode ser o divisor de águas entre apenas viver e viver com saúde, clareza e vitalidade. Você já se perguntou se existe algum segredo para manter o cérebro saudável e a memória afiada ao longo dos anos? E se eu te dissesse que a resposta pode estar bem aí na sua cozinha? A cada refeição, você tem o poder de alimentar não só o seu corpo, mas também proteger a sua mente contra o envelhecimento precoce e até reduzir o risco de desenvolver Alzheimer. Mas quais são esses alimentos tão poderosos? A ciência já revelou a lista, e agora chegou a sua vez de conhecê-la. Imagine abrir a geladeira e encontrar um verdadeiro arsenal de proteção para o seu cérebro. Não é preciso buscar ingredientes exóticos ou caros. Na verdade, alguns deles você talvez já consuma, sem saber o impacto profundo que tem na sua saúde mental. A cada mordida, você pode estar fortalecendo suas conexões neurais, combatendo a inflamação e criando uma barreira natural contra o declínio cognitivo. Quer saber quais são esses aliados silenciosos do seu cérebro? Anote cada um deles, porque essa lista pode transformar seu futuro. O primeiro alimento que merece destaque é o abacate. Cremoso, versátil e delicioso, ele vai muito além de ser apenas uma fruta saborosa. Depois, temos os peixes de água fria, como o salmão e a sardinha, que são verdadeiros tesouros vindos do mar. Se você gosta de uma refeição prática e nutritiva, vai se surpreender com o poder desses peixes para a sua mente. Outro item indispensável é o azeite de oliva extra virgem. Um simples fio desse ouro líquido sobre a salada ou no preparo dos alimentos já é suficiente para trazer impactos impressionantes na saúde do cérebro. E falando em crocância e sabor, as nozes entram nessa lista com maestria. Pequenas no tamanho, mas gigantes no poder nutritivo, elas são o tipo de alimento que vale a pena ter sempre por perto. E quem poderia imaginar que a doçura das frutas vermelhas esconde um poder tão grande? Morangos, mirtilos, framboesas e amoras não são apenas deliciosas, mas também guardam segredos incríveis para a saúde mental. Cada pequeno fruto colorido carrega em si uma força capaz de transformar a forma como seu cérebro envelhece. Para aqueles que preferem pratos mais robustos, o brócolis é um verdadeiro superalimento. Presença obrigatória no prato de quem busca longevidade e saúde, ele não só oferece sabor e textura, mas também carrega nutrientes que fazem toda a diferença para a mente. Agora, se você é fã de um sabor intenso, vai gostar de saber que o cacau puro, sim, aquele do chocolate amargo, também faz parte dessa lista seleta. Ele não é apenas um deleite para o paladar, mas também um verdadeiro elixir para o cérebro. Por fim, a cúrcuma, conhecida pelo seu tom dourado e sabor marcante, é um verdadeiro presente da natureza. Esse tempero milenar carrega em seu interior propriedades tão potentes que tem sido estudado ao redor do mundo como uma das armas mais promissoras contra o Alzheimer. Você já imaginava que alimentos tão simples e acessíveis poderiam ter esse impacto tão profundo na sua saúde mental? E o mais incrível é que eles não precisam ser consumidos de forma isolada. Na verdade, quando combinados, esses ingredientes criam um verdadeiro escudo protetor para o cérebro, agindo em conjunto para afastar a névoa do esquecimento e preservar a clareza mental por muitos anos. Agora que você conhece essa lista poderosa, deve estar se perguntando como esses alimentos agem no seu cérebro e, mais importante, como incluí-los no seu dia a dia de forma prática e deliciosa. A resposta para essas perguntas pode ser a chave para um futuro com mais memória, mais saúde e principalmente mais qualidade de vida. Você está pronto para descobrir o poder que esses alimentos têm e dar o primeiro passo para transformar a sua saúde mental? O seu cérebro vai agradecer. Você já imaginou que a chave para manter a memória afiada e afastar o risco do Alzheimer pode estar nos alimentos que você consome todos os dias? Cada mordida pode ser um ato de proteção para o seu cérebro, e alguns alimentos, em especial, são verdadeiros super-heróis nessa missão. Mas o que eles têm de tão especial? Vamos mergulhar fundo nos benefícios de cada um deles e entender por que merecem um lugar de destaque no seu prato. Comecemos pelo abacate. Cremoso, delicioso e incrivelmente nutritivo, ele é rico em gorduras boas, como o ácido oleico, que tem um papel essencial na proteção das membranas celulares do cérebro. Essas gorduras saudáveis garantem a flexibilidade das células nervosas, permitindo que elas se comuniquem com eficiência. Além disso, o abacate é uma excelente fonte de vitamina E, um poderoso antioxidante que combate o estresse oxidativo e ajuda a prevenir a degeneração das células cerebrais. Incluir abacate na dieta é como dar ao seu cérebro um escudo protetor contra os danos do tempo. Agora, imagine o poder que os peixes de água fria, como o salmão e a sardinha, possuem. Eles são carregados de ômega 3, um tipo de gordura essencial que o corpo não produz sozinho e que desempenha um papel vital na manutenção das funções cognitivas. O ômega 3 atua diretamente nas sinapses, as conexões entre os neurônios, melhorando a comunicação cerebral e ajudando a preservar a memória.
Estudos apontam que pessoas que consomem peixes regularmente apresentam menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Cada pedaço de salmão ou sardinha é um verdadeiro combustível para sua mente. E que tal o azeite de oliva extra virgem? Conhecido como ouro líquido da dieta mediterrânea, ele é riquíssimo em polifenóis, compostos antioxidantes que protegem o cérebro do envelhecimento precoce. Além disso, o azeite atua na redução da inflamação, um dos principais gatilhos para o desenvolvimento de doenças cognitivas. Um simples fio desse azeite sobre a salada ou no preparo das refeições já cria uma barreira natural contra a deterioração mental. As nozes, por sua vez, são pequenas, mas seu poder é gigantesco. Elas contêm altos níveis de vitamina E, selênio e magnésio, nutrientes que combatem a inflamação e promovem a plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões. Comer um punhado de nozes por dia é como dar ao seu cérebro a chance de se manter jovem e flexível, mesmo com o passar dos anos. E as frutas vermelhas? Morangos, mirtilos, framboesas e amoras são verdadeiras joias para a saúde mental. Elas são ricas em antocianinas, poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres e reduzem o estresse oxidativo no cérebro. Isso se traduz em uma menor perda de memória e uma proteção extra contra o declínio cognitivo. Incluir essas frutas na dieta é como oferecer ao seu cérebro um banho diário de rejuvenescimento celular. O brócolis também não fica atrás. Ele é um verdadeiro concentrado de nutrientes que fazem maravilhas pelo cérebro. Rico em sulforafano e vitamina K, ele atua diretamente na proteção dos neurônios, reduzindo a inflamação e ajudando a manter a mente afiada. O brócolis é o tipo de alimento que parece simples, mas carrega em suas folhas verdes um poder imenso para a saúde cerebral. E se eu te disser que o cacau puro, aquele do chocolate amargo, também é um grande aliado? Ele é repleto de flavonoides, compostos que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e estimulam a liberação de endorfinas, trazendo não só bem-estar, mas também protegendo as células cerebrais do envelhecimento precoce. Por último, mas longe de ser menos importante, temos a cúrcuma. Esse tempero dourado é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais conhecidos pela ciência. Seu principal composto ativo, a curcumina, tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, uma camada protetora do cérebro, e atuar diretamente na proteção dos neurônios contra danos oxidativos e inflamatórios. É como se cada pitada de cúrcuma representasse um reforço extra no escudo protetor do seu cérebro. Agora que você conhece esses alimentos incríveis, pense nisso. Cada refeição é uma oportunidade de proteger sua mente e garantir que seu cérebro se mantenha saudável e ativo por muitos e muitos anos. E o melhor de tudo, eles são fáceis de encontrar e podem ser incorporados de maneira simples no seu dia a dia. Se você pudesse começar hoje mesmo a construir uma barreira natural contra o Alzheimer, por que não dar esse passo agora? Seu futuro agradece. Incluir alimentos poderosos para o cérebro no seu dia a dia é mais simples do que parece. Você já parou para pensar que pequenas mudanças no cardápio podem fazer uma diferença enorme na saúde mental a longo prazo? Não precisa de receitas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar. Com poucos ajustes, suas refeições diárias podem se transformar em verdadeiros aliados na prevenção do Alzheimer. Mas como fazer isso de forma prática e deliciosa? Imagine começar o dia com um café da manhã que não só sacia a fome, mas também protege seu cérebro. Que tal um smoothie de frutas vermelhas? Basta bater no liquidificador uma porção generosa de morangos, mirtilos e framboesas com um pouco de água ou leite vegetal. Se quiser deixar a bebida ainda mais nutritiva, acrescente uma colher de cacau puro em pó. Em menos de 5 minutos, você terá um café da manhã delicioso, refrescante e repleto de antioxidantes que combatem o envelhecimento das células cerebrais. Se você é fã de algo mais consistente, experimente preparar uma torrada de pão integral com abacate amassado e um fio de azeite de oliva extra virgem por cima. O abacate fornece as gorduras boas que protegem as membranas das células nervosas, enquanto o azeite atua como um poderoso anti-inflamatório natural. Esse combo não só sacia, mas também nutre seu cérebro com tudo o que ele precisa para começar o dia com energia e clareza mental. No almoço, que tal apostar em um filé de salmão grelhado acompanhado de brócolis no vapor? O salmão é uma das melhores fontes de ômega 3, essencial para a saúde das conexões neurais, enquanto o brócolis oferece compostos que reduzem a inflamação e fortalecem a memória. Se preferir algo mais leve, uma salada com folhas verdes, nozes, pedaços de abacate e um molho feito com azeite de oliva e cúrcuma é a escolha perfeita. Cada garfada é um verdadeiro presente para o seu cérebro. Para o lanche da tarde, você pode optar por um punhado de nozes e algumas frutas vermelhas. As nozes são práticas, fáceis de carregar e fornecem nutrientes essenciais para a saúde cerebral. Já as frutas vermelhas atuam combatendo os radicais livres, prevenindo danos oxidativos nas células do cérebro. Se estiver com vontade de algo mais doce, experimente um quadradinho de chocolate amargo com alto teor de cacau. Além de delicioso, ele melhora o fluxo sanguíneo cerebral e promove uma sensação de bem-estar.
No jantar, você pode preparar um omelete de cúrcuma com brócolis e queijo branco. A cúrcuma, quando combinada com um pouquinho de pimenta do reino, tem sua absorção potencializada, garantindo um efeito ainda mais poderoso no combate à inflamação cerebral. Se quiser variar, experimente uma sopa de legumes com cúrcuma e finalize com um fio de azeite de oliva para dar aquele toque especial. E que tal criar pequenos rituais diários que reforcem esses hábitos? Uma dica é deixar um potinho de nozes à vista, perto do computador ou da televisão, para que se torne um lanche automático. Outra ideia é preparar porções de frutas vermelhas congeladas, prontas para o smoothie ou para acompanhar um iogurte natural. A verdade é que cuidar do cérebro não precisa ser complicado. Pequenas mudanças feitas com consistência criam um impacto gigantesco na sua saúde a longo prazo. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir sua mente, proteger suas memórias e construir um futuro mais saudável. E o melhor de tudo, esses alimentos não só protegem o cérebro, mas também trazem benefícios incríveis para o corpo todo. Então, que tal começar agora? Seu cérebro merece esse carinho diário. Você sabia que proteger o cérebro e manter a memória afiada pode andar de mãos dadas com o emagrecimento? Parece até bom demais para ser verdade, mas a ciência prova que os mesmos alimentos que reduzem o risco de Alzheimer também são poderosos aliados na perda de peso. E o segredo está na combinação de nutrientes que não só nutrem seu corpo, mas também regulam seu metabolismo e prolongam a saciedade. Mas como isso acontece? Imagine começar o dia com um delicioso abacate amassado sobre uma fatia de pão integral. Além de cremoso e saboroso, o abacate é riquíssimo em gorduras boas, que retardam a digestão e mantêm você saciado por mais tempo. Isso significa menos vontade de beliscar ao longo do dia e um controle natural do apetite. Estudos mostram que dietas ricas em gorduras saudáveis, como as presentes no abacate, são capazes de regular a produção de hormônios ligados à fome, como a grelina, e aumentar a liberação de leptina, responsável pela sensação de saciedade. E que tal incluir no seu almoço um belo filé de salmão grelhado? Esse peixe de água fria não só cuida da saúde cerebral com seu ômega 3, mas também é uma fonte incrível de proteínas de alto valor biológico. As proteínas são essenciais para o emagrecimento porque exigem mais energia para serem digeridas, acelerando o metabolismo. Além disso, o ômega 3 presente no salmão tem um papel importante na regulação dos hormônios do apetite, ajudando a reduzir aquela fome fora de hora. As frutas vermelhas, tão poderosas para combater o estresse oxidativo, também fazem maravilhas pelo emagrecimento. Elas são ricas em fibras solúveis que formam um gel no estômago, retardando a absorção dos açúcares e prevenindo picos de insulina. Isso é fundamental para manter o corpo em estado de queima de gordura, já que níveis altos de insulina inibem a lipólise, o processo de quebra das células de gordura. Outro alimento que merece destaque é o brócolis. Ele pode parecer simples, mas seu poder vai muito além do que se imagina. Rico em fibras e com baixíssimo teor calórico, o brócolis promove a saciedade enquanto fornece nutrientes essenciais, como o sulforafano, que tem ação anti-inflamatória e desintoxicante. Um prato de brócolis no jantar não apenas nutre seu cérebro, mas também contribui para um metabolismo mais eficiente, ajudando o corpo a eliminar toxinas que poderiam atrapalhar a perda de peso. E o azeite de oliva extra virgem? Esse ouro líquido não serve apenas para temperar saladas. Quando consumido com moderação, ele ativa genes relacionados à queima de gordura e regula a resposta inflamatória do organismo. Além disso, o azeite estimula a produção de adiponectina, um hormônio que ajuda a quebrar as gorduras armazenadas no corpo. Não podemos esquecer das nozes, que são verdadeiras aliadas do emagrecimento. Apesar de calóricas, elas oferecem um equilíbrio perfeito entre gorduras, proteínas e fibras, o que as torna um lanche ideal para controlar a fome entre as refeições. As nozes também regulam os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de glicose que fazem você sentir fome logo após comer. E o que dizer da cúrcuma? Esse tempero dourado não só protege o cérebro contra a inflamação, mas também tem um efeito termogênico no organismo, acelerando o metabolismo e favorecendo a queima de gordura. A curcumina, principal composto ativo da cúrcuma, atua diretamente no tecido adiposo, reduzindo a formação de novas células de gordura e estimulando a quebra das existentes. Por fim, o cacau puro, presente no chocolate amargo, é um aliado surpreendente. Ele contém compostos que reduzem a compulsão alimentar e melhoram o humor, o que pode ser crucial para quem busca emagrecer sem cair nas armadilhas da ansiedade e do estresse. Incluir esses alimentos no seu dia a dia não só protege seu cérebro contra o Alzheimer, mas também coloca seu corpo em um estado de equilíbrio, regulando os hormônios do apetite, controlando a insulina e acelerando o metabolismo. E o melhor de tudo, esse processo não exige dietas extremas nem restrições severas. Basta fazer escolhas inteligentes e deixar que esses superalimentos façam o trabalho. Que tal começar agora mesmo a transformar sua saúde com mudanças simples e deliciosas? Seu corpo e sua mente vão agradecer.
Agora que você descobriu como a alimentação pode ser uma ferramenta poderosa para proteger seu cérebro e até ajudar no emagrecimento, fica uma pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Parece algo tão simples, não é? Pequenas mudanças no dia a dia, como trocar o óleo comum pelo azeite de oliva extra virgem ou adicionar um punhado de nozes ao lanche da tarde, podem ter um impacto gigantesco na sua saúde a longo prazo. Mas a verdade é que saber o que fazer não é suficiente. O verdadeiro poder está em agir. Imagine daqui a 10, 20 ou 30 anos. Como você quer se sentir? Visualize-se com energia, memória afiada e disposição para viver a vida com qualidade. Agora pense que esse futuro começa a ser construído hoje, com cada escolha que você faz à mesa. A ciência já provou que o que comemos tem um efeito direto no cérebro e no corpo, então a decisão de começar uma mudança não precisa ser adiada. Não é necessário revolucionar sua dieta de uma só vez, mas dar o primeiro passo é fundamental. Incorporar alimentos como frutas vermelhas, abacate, cúrcuma e peixes de água fria no seu cotidiano não precisa ser complicado. Pode ser tão simples quanto preparar um smoothie nutritivo no café da manhã ou trocar aquele salgadinho ultraprocessado por nozes crocantes e cheias de benefícios. E o mais incrível? Cada uma dessas escolhas é um investimento silencioso no seu futuro, prevenindo não só o Alzheimer, mas diversas outras doenças crônicas, enquanto contribui para um corpo mais leve e saudável. Talvez você esteja se perguntando: será que essas mudanças realmente fazem diferença? A resposta é sim. Pesquisas recentes apontam que hábitos alimentares saudáveis podem reduzir em até 50% o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Isso significa que a cada refeição, você tem a chance de proteger sua mente e seu corpo. E não é só isso. O impacto vai muito além de você. Pense nas pessoas que você ama. Que tal compartilhar esse conhecimento e começar essa jornada juntos? A grande verdade é que não existe fórmula mágica, mas existe consistência. Cada escolha conta, cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu cérebro e do seu corpo. Não espere pelo momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito é agora, quando você tem a informação e a chance de fazer algo por você. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde esse conhecimento só para si. Deixe o seu like e compartilhe com amigos, familiares e com quem você se importa. Assim, mais pessoas podem descobrir o poder que a alimentação tem de transformar a saúde e a vida. E claro, se inscreva no canal para não perder mais dicas como essas. Vamos juntos nessa jornada? O futuro do seu cérebro e do seu corpo começa no prato de hoje. Faça essa escolha por você.